Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Enquanto o mundo inteiro está à espera do anúncio de uma vacina contra o coronavírus, especialistas brasileiros estão preocupados e fazem um alerta. Hoje, muitos pais têm deixado de levar seus filhos, crianças ou bebês até os postos de saúde para receber as chamadas vacinas obrigatórias, que protegem contra doenças como tétano, meningite, pneumonia, sarampo, rubéola, catapora. Mas isso é um perigo mesmo? O que pode ter como consequência essa falta de vacinação aqui no Brasil? Esse é o tema do nosso Estação Saúde de hoje, que mais uma vez está sendo gravado à distância por conta das medidas de isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Quem vai nos conduzir nessa viagem é uma médica especialista no assunto e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Olá, eu sou a doutora Silvana Cardim, pediatra e reumatologista pediátrica. Trabalho em Botucatu desde 2004. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui, trazendo esse tema que é tão atual. Mas eu queria pedir para que a senhora começasse falando para a gente lá de trás, um pouquinho da história, do contexto, de como surgiram e onde surgiram as vacinas. As vacinas surgiram em 1796, com Jenner, um britânico. O que ele fez foi observar que mulheres que ordenhavam vacas e adquiriam uma forma de varíola bovina, que formavam pústulas nas mãos, ele observou que estas mulheres não pegavam a varíola da forma humana. Então, o que ele fez? Ele pegou o conteúdo dessas vesículas que se formavam pela doença da forma bovina da varíola e inoculou em um menino sadio. E depois de algum tempo, expôs esse menino ao vírus da varíola humana, observando e conseguindo provar a eficácia então da vacina, que ela funcionava e protegia com doses pequenas do agente inoculado. E qual que é a importância da vacinação para a saúde pública? Bom, a vacinação se tornou importante na saúde pública já no século XVIII e XIX, quando existia, por exemplo, na Europa, condições de saúde e sanitárias muito ruins nos centros urbanos que se formavam. Então, as doenças se propagavam dentro dos centros urbanos com muita facilidade, dizimando as populações, né? Então, já aí nessa ocasião, começam a ser incorporados alguns programas de saneamento básico e logo após a descoberta da vacinação por Jenner, são incorporadas também essas medidas de vacinação, contudo, com determinações obrigatórias e punitivas. No Brasil, o Oswaldo Cruz faz algo parecido no início do século XX, né? Quando no Rio de Janeiro nós enfrentávamos também condições sanitárias muito difíceis no centro do Rio, e isso prejudicava o comércio principalmente com os navios que aportavam no porto do Rio de Janeiro. E aí Oswaldo Cruz toma uma medida muito importante de saneamento com as brigadas sanitárias, derrubando inclusive casas e casarões no centro. E além disso, ele obriga logo em seguida a vacinação da população contra a varíola, o que culmina na revolta das vacinas no início do século, em 1904, também por essa atitude obrigatória do governo. Mas aí a gente já entende o desenho, né, e a importância do início da vacinação, como ela é introduzida dentro do contexto da saúde pública. Eu falei agora há pouco, ali no início, né, que está todo mundo esperando, torcendo, né, para essa vacina contra o coronavírus, que vai nos proteger da Covid-19. Mas a gente sabe que há pouco tempo atrás surgiu na Europa e também aqui no Brasil um momento anti-vacinas, antivacinista, né, questionando a eficácia ou mesmo a segurança das vacinas. A que a senhora atribui esse tipo de movimento, doutora?
O movimento antivacinista, ele está atribuído a uma série de fatores, né? Mas eu penso que quando nós queremos melhorar os índices de vacinação, nós temos que enfrentar, antes do movimento vacinista, que é apenas um detalhe dessa história, nós temos que enfrentar a recusa contra a vacinação. E como que a gente pode fazer isso? Então, como nós podemos enfrentar a recusa, né, contra a vacinação? Em primeiro lugar, com dados objetivos e com estudos. O Unicef tem compilado esses dados, principalmente no Nordeste, onde a atuação é bastante importante e forte, e junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações, provavelmente em breve divulguem números, pontuando mesmo quais os motivos que a população entende que possam ser fatores importantes para a recusa. O que nós já sabemos hoje, por exemplo, um dos fatores é o Covid. Então, as famílias têm medo e em relação à segurança de chegar até o posto de saúde. Outras coisas já antigas e sabidas do pessoal da saúde é sobre a informação constante. Então, se a população não tem uma informação constante sobre doenças que já foram prevenidas e que a população não conheça mais como circulação, ela não entende a importância da vacinação. Então, são uma série de fatores que devemos estudar para enfrentar e conhecer melhor. A senhora falou que os especialistas brasileiros estão preocupados por conta dessa recusa ou dessa não adesão à vacinação em tempos de pandemia, talvez por medo do contágio do coronavírus, né, ao levar o bebê ou a criança a um posto de saúde. Mas já há algum tipo de dado, alguma pesquisa, um levantamento que aponte concretamente que isso está acontecendo aqui no Brasil? Bem, o Unicef e a Organização Mundial da Saúde estão nos alertando atualmente de que 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber as vacinas agora com a situação do Covid, vacinas de rotina. E quais são os perigos e as consequências da não vacinação? E quais as consequências disso? Ora, doenças que estavam controladas podem voltar à tona. É o que tem acontecido com o sarampo, por exemplo, que a gente viu notícias no ano passado que havia casos, houve mortes aqui no Brasil. O sarampo, que era uma doença que tinha sido erradicada no nosso território, agora ele voltou ao cenário por conta disso? No Brasil, 19 estados brasileiros têm sarampo como circulação ativa. No Pará, 40% dos casos de sarampo são referidos nas pessoas de 20 a 29 anos. Contudo, quando a gente olha para a incidência, o número de óbitos é maior em menores de 1 ano. Outra doença que preocupa é a febre amarela. Mais de 50 municípios no Brasil têm registro atual de febre amarela. Entre os principais estados envolvidos são Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Mas, doutora, por que a senhora acha que os pais estão deixando de levar os seus filhos para receber a vacina? Bem, como nós já pontuamos algumas questões, a recusa para a vacinação tem uma série de motivos, mas uma das coisas que eu estou me lembrando aqui, pensando, que de certa forma é um ponto positivo. Nós tivemos nos últimos anos a incorporação de diversas vacinas, né, no calendário obrigatório, de forma que houve grandes mudanças no calendário de vacinação das crianças, o que deixa às vezes os pais um pouquinho confusos. Então foi uma aquisição, né, mas essas mudanças confundem bastante os grupos específicos. Por esse motivo, é importante fazer a revisão periódica da carteirinha de vacinação, tanto da criança quanto do adulto e também dos grupos especiais. Bom, a essa altura da entrevista eu não posso deixar de perguntar, doutora. As vacinas, elas são seguras? Sim, as vacinas são bastante seguras. O que nós observamos é que os efeitos colaterais das vacinas são infinitamente menores que os benefícios que elas trazem e que o número de vidas que nós já salvamos ao longo de tantos anos vacinando as crianças.
A senhora diz então, elas são seguras, elas são importantes para a proteção do indivíduo, são importantes para a saúde pública. Em muitos casos, as vacinas são obrigatórias contra algumas doenças, né? Mas assim, na prática, o que acontece com um pai que não leva, por exemplo, o seu filho para receber a vacina? Bom, em relação à obrigatoriedade da vacina, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 14 e 249, com infração administrativa e multa, por ser um direito inerente ao poder familiar, né? Contudo, nós não temos controle e fiscalização sobre isso, né? Quem deve ser acionado num caso de preocupação, quando a gente não consegue vacinar a criança, é o Conselho Tutelar, né, junto com o Ministério Público, porque a lei dispõe de instrumentos legais para execução da vacinação, embora isso não seja previsto e nem seja imputado como crime penal, né? Essa é uma ampla discussão. E existe em trâmite projeto de lei para penalizar, mas nós já temos a previsão sim da obrigatoriedade das vacinas. Isso é uma discussão bastante antiga e ampla no nosso meio. Doutora, a gente já está caminhando para o final dessa entrevista e assim parece claro que a situação ela tá aí, é um problema, né? Já está colocada. Durante a pandemia, essa resistência ou essa falta de adesão à vacinação, inclusive a vacinação obrigatória aqui no nosso país, né? Existe alguma ação, alguma estratégia que vocês como especialistas estão pensando para quebrar essa resistência? Assim, uma entrevista como essa, ela coloca uma pulga atrás da orelha, né? De quem estiver nos assistindo, que pode ser que fale, opa, acho que eu estou descuidando nesse aspecto. Mas vocês têm alguma ação, ou a senhora pode relatar alguma ação que já tenha sido adotada em algum lugar e que tenha tido um resultado eficiente para chamar a atenção para a importância desse tema? Então, o que pode mudar essa realidade são o acesso à informação, né? O acesso ao próprio posto de saúde, à unidade básica e a discussão com o médico e o profissional da saúde constante sobre o tema vacinação. Além disso, nós vimos agora na pandemia um exemplo muito interessante das ações planejadas, né, e de como a rede toda está querendo resolver esse problema, como por exemplo a instalação do drive-thru para a vacina contra a gripe. Isso foi uma solução interessante, né, organizada por todos os meios de vacinação. Doutora, e se alguém que está nos assistindo agora tiver um clique e quiser colocar a sua carteirinha de vacinação em ordem, fazer uma revisão ou colocar em dia a vacina dos seus filhos, onde que a gente pode procurar a vacinação aqui em Botucatu, mesmo nos tempos de pandemia, durante essa quarentena? Em Botucatu, a vacinação pode ser realizada nos postos de saúde e também em clínicas privadas. Nas clínicas privadas também é possível fazer a complementação de vacinas que não são previstas para todas as faixas etárias como obrigatórias, mas que sim podem beneficiar diversos grupos e quase todas as pessoas. Para acabar então, doutora, como sempre, já é nosso praxe, qual que é o seu recado final para os botucatuenses? Então, o recado que eu gostaria de deixar é sobre o papel preventivo das vacinas, né? Então, nós podemos evitar um número muito grande de doenças com a realização da vacinação. E a outra coisa importante é que o cartão vacinal seja avaliado com frequência, anualmente, por conta dessas mudanças muito frequentes do calendário vacinal e essas aquisições de vacinas que nós temos tido, né? Então é importante anualmente fazer um check-up do cartão de vacinas para saber se nós estamos dentro do grupo e estamos recebendo as vacinas que nós temos direito, né? E o último recado, estamos gravando esse programa em tempos de pandemia,
né? Já falamos sobre a importância da vacinação e o recado bem marcado que eu gostaria de deixar é que mantenham em dia a vacinação mesmo em tempos de pandemia. Muito obrigada. Obrigada, doutora. A gente conversou com a médica pediatra e reumatologista pediátrica Silvana Cardim. E na voz da especialista, em outras palavras, a gente ouviu o que a gente escuta há muito tempo, que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, em tempos de pandemia e sempre, vamos ficar de olho na nossa saúde. Nossa viagem chegou ao fim. Você já sabe, a próxima pauta da Estação Saúde pode ser para o destino que você escolher. Escreve pra gente, manda sua sugestão. A gente se encontra. Até lá.